Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, no 1, no 2, tudo bem com vocês? Vamos então continuar a nossa aula anterior, onde a gente estava falando de genética. A gente, devido ao tempo de aula, até porque era uma aula pesada, já era prevista realmente para dois vídeos. A gente parou aqui nesse slide falando sobre alelo dominante e alelo recessivo. E o que é alelo dominante e alelo recessivo? Bom, primeiro a gente estava falando dos genes que determinam, no caso das ervilhas, a cor das flores, né? Então, o gene Bzão, B maiúsculo, indica a flor púrpura e o Bzinho indica a flor branca, tá? Eles determinam características diferentes ou aparências diferentes para a mesma característica, ou seja, para a cor das flores. Um determina a cor da flor púrpura e outro determina a cor da flor branca. Então, como eles trabalham na mesma característica, eles são chamados de genes alelos. Na aula anterior, a gente já havia conversado, mostrado ali no cromossomo os genes alelos, que fica um em cada cromossomo, né? Eles determinam a cor, estando um em cada cromossomo do par, e eles ocupam posições, a mesma posição nos cromossomos, tá? Os cromossomos são homólogos, os cromossomos dos pares. Então, os cromossomos estão em pares, cada par tem dois cromossomos homólogos. E dentro dos cromossomos, os genes ocupam posições idênticas ali e são chamados de genes alelos. Então, os genes de cor da flor, os dois genes de cor da flor são alelos e eles estão na mesma posição de cada cromossomo. Aí tem os genes de semente verde ou semente amarela, tudo isso aí são genes alelos, ou seja, os genes que trabalham na determinação da mesma característica, tá? No caso aqui da nossa cor das flores, se o indivíduo ele tem os dois alelos, ou seja, ele tem um Bzão e um Bzinho, a flor é púrpura. Então, presta atenção, ele tem um gene para a flor púrpura e outro gene para a flor branca. E aí, a flor vai ser de que cor? Ela não vai ser um intermediário e nem branca, ela vai ser púrpura, tá? Então, se tem um gene para a flor púrpura e outro para a flor branca, a flor vai ser púrpura. Isso significa o quê? Que o gene B maiúsculo, o gene Bzão, exerce dominância sobre o gene Bzinho. Então, a gente diz que o gene B maiúsculo, o Bzão, ele é dominante. Por quê? Se está os dois, é ele que domina, é ele que manda. Então, ele é dominante, ok? E já o Bzinho, ele só funciona, ou seja, as características que ele determina, elas só vão ser expressas se eles tiverem dobro, ou seja, se tiver dois genes Bzinho. Então a gente chama ele não seria um gene, o gene ele é dominado pelo outro, mas o nome dele não é dominado, a gente chama de gene recessivo, tá? Então o alelo que domina na presença dos dois alelos, se tem um que domina, ele é chamado de dominante, e aquele que é dominado, ou seja, aquele que não expressa a sua característica na presença do outro alelo, ele é chamado de recessivo, ok? Isso aqui no caso, por exemplo, de termos só dois alelos. Às vezes a gente pode ter mais do que dois alelos diferentes para a mesma característica. Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Por enquanto a gente está vendo só dois alelos, ok? Homozigotos e heterozigotos. O que é isso? Essa é bem fácil para vocês entenderem. Se o indivíduo tem dois alelos iguais para a mesma característica, ele é homozigoto, tá? Então, por exemplo, se ele tem os dois genes Bzão, se ele é Bzão, os dois alelos são iguais, então ele é homozigoto. E no caso aqui, que está na tela, esses dois alelos são dominantes, então ele é chamado de homozigoto dominante. Então, homozigoto é o que tem dois alelos iguais, ok? Já se ele tem os dois alelos recessivos, ele é chamado de homozigoto recessivo, ok? Simples até aqui, né? Homozigoto quando tem os dois genes iguais. Então, homozigoto dominante, se são os dois genes iguais dominantes, homozigoto recessivo,
se são os dois genes iguais recessivos. E se ele tem um de cada, no caso o Bzão e o Bzinho, ou seja, um gene para a flor púrpura e o outro para a flor branca, ele é chamado de heterozigoto. E aí, no caso, ele não é heterozigoto dominante nem recessivo, porque vai ter os dois, tá? Ele é simplesmente heterozigoto. E aí, nesse caso, a flor vai ser de que cor? Vai ser púrpura. Por quê? Tem um gene para a flor púrpura e outro para a branca. O maiúsculo domina sobre o minúsculo. Então, o maiúsculo é dominante e a flor vai ser púrpura, tá? Então, dois alelos iguais, homozigoto. Dois alelos diferentes, heterozigoto. Se os dois alelos iguais são dominantes, homozigoto dominante. Se os dois alelos iguais são recessivos, homozigoto recessivo. Ok? Fácil, simples, tranquilo. Atividades, página 41, com muita atenção. Essa não precisa entregar, a gente vai conferir na terça-feira a nossa videoconferência, tá? A gente vai resolver juntos, então não precisa entregar. Mas façam antes da aula, façam antes, ok? E a aula ainda não terminou, porque essa atividade está no meio. Agora vamos falar sobre o monohibridismo e as variações do monohibridismo, ok? O que é o monohibridismo? Exatamente o que a gente está estudando aqui sobre a cor das flores. É uma característica que é determinada por um par de genes. Então, são dois genes, o Bzão e o Bzinho, só um par, só dois tipos ali. Então, isso é monohibridismo. Ou seja, por quê? Porque a flor, nesse caso, ela vai ser púrpura ou vai ser branca, determinada exclusivamente por um par de genes alelos, tá? Então, se os alelos que determinam tal característica são apenas dois, a gente chama de monohibridismo. Mono vem de um, hibridismo de híbrido, misturado, da mistura. Então, só tem uma mistura de genes aí, que é Bzão com Bzinho, ok? Mas aí tem variações no monohibridismo. Uma delas é a dominância incompleta. Então, no caso aqui, quando a dominância é incompleta, a gente não trabalha com a mesma letra para determinar os genes. No caso do B maiúsculo e B minúsculo, não. Quando os genes trabalham com dominância incompleta, a gente vai usar letras diferentes para expressá-los. Então, se uma planta, para ter flores brancas, ela precisa de dois genes B. E para ter flores vermelhas, ela precisa de dois genes V. Tá? Então, a flor que tenha dois genes B é branca. A flor que tem dois genes V é vermelha. Isso aqui, deixa eu só parar para fazer um parênteses para não confundir a cabeça de vocês. Nós não estamos falando da ervilha nesse caso, estamos falando de alguma outra flor hipotética, tá? Hipotética não, isso acontece em várias flores, por exemplo, nas rosas, tá? Então vamos lá. Para ser vermelha, ela precisa de dois genes V. Para ser branca, precisa de dois genes B. Se ela tiver um de cada, um V e um B, o fenótipo vai ser intermediário. Qual que é intermediário entre o vermelho e o branco? É a cor de rosa. Então, nesse caso aqui, a flor que é B e B, ela vai ser branca. A planta que é V e V, ela vai ter flor vermelha. E a planta que é V com B, ela vai ser intermediária. As flores vão ser cor de rosa. Isso é dominância incompleta, onde um gene não domina totalmente o outro, tá? Então, quando você tem a mistura dos dois, você tem um fenótipo intermediário. Isso é dominância incompleta, ok? E a codominância acontece quando os dois alelos são dominantes, tá? Então, como assim os dois são dominantes? Um vai dominar o outro vai dominar um? Não, os dois só precisam ter um gene para se expressar. E tem um exemplo aqui, está na apostila de vocês esse mesmo exemplo. Os bovinos shorthorn. Shorthorn significa chifre curto. Então, os bois é uma raça de boi que tem chifre curto chamado de shorthorn. Os homozigotos AA, ele possui pelo avermelhado. Se ele é BB, ele possui pelo branco. Então, a gente tem aqui que o alelo A determina pelo avermelhado e o alelo B determina pelo branco.
Aí, quando ele é heterozigoto, ele tem os dois, não vai ser avermelhado, nem branco e nem um tom intermediário. Ele vai ter as duas cores. Então, os pelos desse bovino, eles vão ser malhados. Ele vai ser avermelhado e branco. Vai ser um boi malhado com essas duas cores de pelagem, tá? Então, só precisa de um para a característica se expressar. Isso se chama codominância. Percebam que é diferente da dominância incompleta. Na dominância incompleta, quando tem a presença dos dois, você tem um fenótipo intermediário. Na codominância, quando você tem os dois alelos, você vai ter os dois fenótipos. Os dois vão se expressar. Por isso que, nesse caso aqui do Shorthorn, a pelagem vai ser malhada, em avermelhado e branco. Ok? Então, essas são as variações do monohibridismo. E a gente termina, então, essa aula passando as atividades. Agora, essas aqui são para entrega. E não deixem de entregar. As atividades, nesse caso, da página 43. Façam, entreguem, não deixem de fazer, tá? Entrega na plataforma ou quem faz impresso reproduz os quadros ali da página 43 das atividades. Então, reproduz, desenha todos os quadros numa folha completa e entrega na escola. Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje a gente termina por aqui. Terça-feira não deixe de participar da videoconferência. Ok? Beijo, abraço e até a próxima. Tchau, tchau.